Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima e retorno para darmos continuidade às nossas aulas, tá? Bem, na aula passada nós tivemos aí uma aula muito bacana sobre a civilização fenícia, né? Eu expliquei por que a escolha, tá? Isso se deve ao fato do que aconteceu lá no Líbano, né? E a gente sabe que onde hoje é o Líbano, no passado foi a civilização fenícia, né? Então tem tudo a ver, né? As ligações, contribuições, heranças e legados, né? E assim, a civilização fenícia, ela faz parte desse conjunto de civilizações que a gente chama de civilizações da Antiguidade Oriental, né? Então isso inclui egípcios, mesopotâmicos, fenícios, hebreus e persas, tá? Como na próxima aula nós vamos avançar para as civilizações do Ocidente, então eu vou fazer aqui um breve apanhado sobre o legado cultural desses povos da antiguidade para nós na atualidade, certo? E além do mais, vou deixar aqui, né, vocês vão encontrar na descrição do vídeo, ó, lá nos comentários, onde vocês têm que fazer, né, o debate. Inclusive estou sentindo falta aí, vou logo avisando, desses comentários lá no canal, mas eu vou deixar esse texto sobre... É um texto bem atual sobre o legado da civilização egípcia, tá? Vou comentar aqui, mas o texto vai dar um reforço maior, certo? Para que vocês possam estudar também e comentar, tá ok? Então vamos começar com a civilização egípcia, né? Bem, o que é o legado? O legado é a herança, né? Então às vezes a gente olha, né, povos que estão há 2.000, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, né? Distante de nós, certo? Mas que muito do que eles fizeram no passado fazem parte do nosso dia a dia, né? A começar aí pela cerveja, né? Então, o legado do povo egípcio, né? Uma bebida que foi inventada pelos povos egípcios, né? A maquiagem, certo? A medicina, tá? Muitos avanços na arquitetura, na astronomia, na matemática, na engenharia. Isso porque, inclusive, você observa que construções como as pirâmides do Egito até hoje estão de pé, né? Então são obras de um conhecimento muito profundo, né? De civilizações que se desenvolveram no norte da África, deixar bem claro isso, né? Egito é África, tá? E ali, quando eu falo de antiguidade oriental, eu falo dos povos do Oriente Médio, do norte da África, né? Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, certo? Então, é uma população que deixou para a gente muitas contribuições, e isso mostra, né, o desenvolvimento desses povos em uma época que você não tinha muita tecnologia, né? Então hoje a gente faz muita coisa porque nós temos máquinas, nós temos computadores, mas pense lá naquele período, né? E é engraçado que você vai encontrar algumas teorias, né, que, enfim, são só teorias, né, que dizem que essas obras arquitetônicas são fruto, né, de uma inteligência inumana, né, uma inteligência fora do nosso planeta, né, uma inteligência extraterrestre, né, porque muitos desses pensadores não são capazes de conceber que lá na Antiguidade Oriental, lá naquele período, né, e principalmente na África, as populações tinham condição de elaborar, produzir, de pensar e construir coisas que até hoje deixam muitos cientistas intrigados, né? E aí é muito interessante você observar essas teorias que dão a autoria dessas grandes obras a povos de outro planeta, mas não conseguem dizer que aqueles povos lá no Egito Antigo eram capazes de construir seus templos, suas obras, né? Tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver, né? Então é interessante, né? Mas isso tudo mostra, de certa forma, um preconceito em relação à África, né? Isso, enfim, né? Acontece, mas a história está aí para desnaturalizar esse tipo de percepção, esse tipo de análise, né? Pelo contrário, né? Esses povos eles vêm desenvolvendo várias técnicas há muito tempo, né? E prova disso é que até hoje as pirâmides estão de pé, né? Então isso é uma obra de engenharia, uma obra de arquitetura sem igual, né? Então esses avanços devem ser sim destacados, né? Na culinária, né, como já citei, bebidas como a cerveja que nós conhecemos hoje, os cosméticos, a medicina, tá? Por conta inclusive da mumificação, os povos egípcios desenvolveram bastante
né? A medicina porque dissecavam os corpos e conheciam o funcionamento do corpo humano por dentro, né? E isso deu a eles um grande conhecimento, né, de muitas doenças e até mesmo capacidade de fazer cirurgias intracranianas naquela época, tá? Então isso mostra aí o desenvolvimento dos egípcios, que é muito grande, muito considerável, né? Os mesopotâmicos, da mesma forma, né, são aqueles povos que viviam entre o rio Tigre e Eufrates, que desenvolveram a escrita cuneiforme, que desenvolveram grandes obras arquitetônicas. É o povo, por exemplo, que inventou o tijolo, né? É o povo que criou o tijolo, tá? Que a gente hoje usa na nossa construção, mas a origem dos tijolos é uma origem dos povos da Mesopotâmia. É o povo que inventou também o horóscopo, né? Porque ele desenvolveu bastante a astronomia e a astrologia, tá? Então é um povo que também deixou um legado muito considerável para a nossa civilização atualmente. Então você hoje que gosta de acompanhar o horóscopo, vai dar uma olhadinha, vai ver que é uma invenção que remete a milhares de anos, né? Nós temos aí a civilização fenícia, eu falei na aula passada, o grande legado é o legado do alfabeto fonético, que até hoje serviu de base aí para os alfabetos que a gente utiliza na atualidade, tá? Então é fundamental a gente ter essa tecnologia, né, uma escrita ágil, uma escrita fonética, capaz aí de contribuir para a comunicação em diversos níveis, né? Nós temos também a civilização hebraica, né? E quando a gente fala do povo hebreu, a gente tem que sempre pensar o que? Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né? Escrito pelo povo hebreu, mas também uma tradição muito importante que é o monoteísmo ético. Então, a civilização hebraica é uma das civilizações que desenvolveu a crença em um único Deus, que é tão influente hoje, por exemplo, nas civilizações ocidentais, na religião cristã, né? na religião judaica, né? Que tem uma influência no Ocidente e no Oriente, obviamente, e também na religião islâmica, né? Então, o povo hebreu ele tem essa influência esse elemento aí constitutivo, que é o que a gente vai chamar de monoteísmo ético. E os povos persas, né, que foram na antiguidade os grandes administradores, né? Eles criaram um grande império, conseguiram organizar esse império com uma moeda única, sistematizar aí pesos e medidas, construir estradas, ter vários núcleos de administração, dividir o seu território em unidades que poderiam ser administradas de forma mais rápida e mais eficiente, sem que perdesse a autoridade do imperador, né? O que por sua vez dá até origem aos sistemas de administração que a gente encontra na atualidade, tá? Então eles também tiveram uma contribuição muito significativa, né? Quando a gente pensar numa moeda única, válida em todo o território, como você vê, por exemplo, nos países atuais, né? Isso é uma ideia dos persas antigos, tá? Então, pessoal, com esse conjunto de elementos e de tradições que a gente acabou de observar, é muito interessante a gente perceber que a antiguidade ela não está longe de nós. Às vezes nós que não a percebemos, né? E tudo aquilo que foi construído no passado tem influência sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas tradições, sobre as nossas formas de viver, de pensar, de se organizar, ok? Então, comentem lá no canal, digam o que vocês acharam, né? O que vocês entenderam dessas tradições, desses legados que chegaram até a nós, e se vocês consideram isso importante, tá? E não esqueçam de ler o vídeo que está lá na descrição, ok? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.